Bom dia, senhoras e senhores deputados, as minhas saudações. Vamos dar início à nossa reunião, uma vez que já temos quórum, e dou as boas-vindas e cumprimento os nossos visitantes, os representantes do Conselho Regulador da entidade reguladora para a comunicação social. Como sabem, trata-se de uma audição na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre a aquisição dos jornais Sol e I e as alegadas ligações a fundos associados ao Governo da Hungria e ao partido de Viktor Orbán. Temos connosco a Sra. Presidente do Conselho Regulador, Helena Sousa, o Sr. Vice-Presidente do Conselho Regulador, Pedro Correia Gonçalves, o vogal Telmo Gonçalves, a vogal Carla Martins, a vogal Rita Rola e chefe de gabinete Maria Manuel Bastos. Sejam bem-vindos e vamos agora então começar com a nossa audição. São conhecidas as regras, o tempo de palavra. Eu peço que não excedam o tempo que lhes está atribuído, porque não temos assim tanto tempo como isso, uma vez que da parte da tarde vamos ter sessão plenária e há quem tenha também reunião de comissão logo às 2 horas de outras comissões. E, portanto, vamos então dar a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faça favor, senhora deputada. Obrigada, senhor Presidente. Queria saudar e cumprimentar o Conselho Regulador da ERC. A questão que nos traz, ela é conhecida, ela foi, aliás, objeto de requerimentos por escrito à ERC, alguns deles alguns deles não, já todos com resposta e com atualizações da resposta. Depois disso já houve outras atualizações, mas eu lá chegarei para explicitar que o requerimento que nós fizemos à ERC prende-se com a entrada na Newsplex de capital, ou alegadamente de capital ligado ao governo húngaro de Viktor Orbán, através de 2 fundos, um deles diretamente identificado como um dos fundos relacionado com propaganda do governo húngaro, e entrada essa que permitiu a Mário Vargas David entrar e também simultaneamente na Euronews através da Alpac, operação essa que coincidiu com a compra do Sol e do I em Portugal. Eu estou a tentar aqui resumir a informação, acho que ela é complexa, mas para chegar aqui à questão de que, entretanto, a CMVM deu nota de que tanto os 2 sócios maioritários, digamos assim, os 2 detentores da maioria do capital da Alpac, como o próprio fundo, foram alvo de dezenas de contraordenações relacionadas com falta de transparência e com falta de identificação da origem dos fundos que financiaram e capitalizaram a Alpac e que estiveram na origem deste negócio, que depois acabou com a compra do Sol e do I. O que nos levou a crer que poderia haver aqui, no âmbito da identificação dos fundos que capitalizaram a Alpac, que podia haver aqui ingerência não apenas na Euronews, essa está relativamente identificada, mas também haver essa intenção por trás da compra do Sol e do I, o que nos remete para 2 questões, e era sobre essas que eu queria, sobretudo, fazer as minhas questões. Uma é se é possível um fundo de capitais de risco, que é aquilo que está em causa, entrar livremente no capital social de empresas de comunicação social, coisa que nós, aliás, já vimos a acontecer na Global Media, e se é possível que, além de fundos de capital de risco financiarem e entrarem no capital e se tornarem proprietários de empresas de comunicação social em Portugal, se é possível fazerem sem projetos de desenvolvimento, sem apresentar planos para projetos de desenvolvimento de estratégicos para os títulos que estão a adquirir.
ou se pura e simplesmente podem, uma empresa de capitais não identificados, aconteceu na Global Media, ou neste caso, cuja natureza e objetivos são bastante duvidosos, se podem livremente entrar no capital assim de uma empresa portuguesa que detém títulos de comunicação social. Portanto, eram estas as questões que eu queria deixar. Estão sempre subjacentes questões aos poderes da ERC e aos recursos da ERC para lidar com estas questões, que eu gostava que também pudessem desenvolver e, sobretudo, também tentar perceber porque é que a ERC acabou por abrir um processo quando inicialmente tinha dito que não tinha poderes para averiguar a origem do capital e, digamos assim, o objetivo e a natureza desta intervenção do SOL e do I e se isso está relacionado com as contraordenações da CMVM e se houve troca de informações com a CMVM relativamente a este negócio. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, então, tem a palavra a Sra. Presidente da ERC. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia. Bom dia também aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Eu agradeço também as palavras da senhora deputada do Bloco de Esquerda, porque dá-nos uma oportunidade para esclarecer o papel do regulador na comunicação social, neste processo, no quadro das normas legais aplicáveis. A ERC rege-se na sua atuação pelo princípio da legalidade e esse é um elemento vital e que queremos realçar aqui neste momento. Nós, ERC, compreendemos bem a preocupação da senhora deputada relativamente à aquisição dos jornais SOL e I por fundos alegadamente associados ao governo da Hungria e do partido de Viktor Orbán. Todos os senhores deputados e as senhoras deputadas, julgo eu, estão preocupados com estas questões que se prendem com a transparência dos média, com a transparência da comunicação social e que se prendem com a independência editorial dos órgãos de comunicação social. A ERC também está preocupada, a ERC também se preocupa com estas questões. Aliás, para a ERC, a defesa da liberdade de expressão e de informação e a integridade dos conteúdos jornalísticos e mediáticos correspondem ao núcleo central do seu âmbito de intervenção, dos valores que constitucionalmente protege e do exercício das suas competências. Este é mesmo o nosso núcleo central. Para uma melhor compreensão e para procurar responder mais diretamente às questões da senhora deputada, iria apenas apresentar alguns elementos deste processo que julgamos que seriam úteis para uma compreensão mais fina deste caminho que percorremos. Portanto, no dia 5 de julho de 2022, foi noticiado que a gestora de fundos de investimento sediado em Portugal, a Alpac Capital, concluiu a compra da maioria do capital da estação de televisão Euronews. Foi, de resto, um investimento aprovado pelo governo francês, com sede em Lyon, França, agora, enfim, mais recentemente passou para Bruxelas. Salienta-se que esta operação foi aprovada pelo governo francês, onde a Euronews estava estabelecida e a ERC não regula a Euronews. Poucos dias depois, a comunicação social portuguesa tornou público que a Alpac Capital iria adquirir à Newsplex S.A. os jornais Nascer do Sol e o jornal I, Inevitável. O negócio concretizou-se, como a ERC à altura procurou confirmar, ao abrigo do regime jurídico da transparência dos média. Portanto, a Alpac Capital adquiriu 91% da Newsplex através da sociedade Sunny Meridian. Portanto, a Alpac Capital, cujos beneficiários efetivos declarados são Pedro Vargas David e Luís Costa Santos, adquiriu a maioria do capital e dos direitos de voto da Newsplex, que está, esta sim, sob a jurisdição do Estado português, como entidades que prosseguem atividades de comunicação social e, por conseguinte, está sob a supervisão da ERC.
A Neusplex, à época, veio atualizar a informação sobre a estrutura acionista em cumprimento do regime jurídico da transparência. Após a análise dos elementos comunicados, não se identificaram, à época, indícios que justificassem diligências adicionais. Isto até um certo ponto. Depois, no dia 12 de abril de 2024, e na sequência de uma notícia veiculada pelo Jornal Expresso, em colaboração com meios jornalísticos de França e Hungria, sobre os eventuais investimentos indiretos do Estado húngaro na compra da Euronews, a ERC entendeu então começar por verificar se a Neusplex cumpria cabalmente a lei da transparência. Houve, digamos, um reforço da análise e das preocupações. No dia 17 de abril de 2024, a Neusplex, por sua iniciativa, veio atualizar e complementar a informação inserida no portal da transparência e enviou um conjunto de documentos comprovativos da informação aí prestada sobre a estrutura de capital e direitos de votos. Após verificação dos elementos transmitidos, a ERC concluiu que a Neusplex cumpria apenas parcialmente a lei da transparência e respectiva regulamentação. Por isso, não é, em 22 de abril de 2024, a ERC notificou a Neusplex para tomar as medidas corretivas adequadas quanto à situação de comunicação incompleta ou imprecisa. Eu agora, para abreviar, não irei falar das medidas concretas. No dia 8 de maio de 2024, a Neusplex enviou ofício à ERC com informação relativa às correções adicionais, na sequência dos pedidos, portanto, adicionais à informação reportada na plataforma da transparência e incluiu mais documentação comprovativa das declarações realizadas. No dia 10 de maio de 2024, após revisão da documentação recebida em 8 de maio, a ERC identificou algumas imprecisões, nomeadamente a designação de empresas identificadas na plataforma da transparência e solicitou de novo esclarecimentos à Neusplex. Em 23 de maio de 2024, a Neusplex apresentou explicações relativas às questões colocadas pela ERC e sanou pequenos erros ainda subsistentes na plataforma da transparência. Portanto, durante o processo de cumprimento da lei da transparência, foi identificado pela ERC um fluxo de capital em 2022, uma entrada de dinheiro a título de suprimentos pela Sunny Meridian, que se converteu em aumento de capital em 2023, que este sim, na opinião do Conselho Regulador, deveria ser investigado com mais detalhe por poder constituir um poder de influência e, nessa medida, ter que ser avaliado na perspectiva não da transparência aqui, mas na perspectiva da defesa da independência editorial. Mas poderá, portanto, eu gostava de salientar isto, nós não temos nenhuma certeza relativamente a esta matéria. Portanto, para melhor identificação deste fluxo em particular, que foi detectado durante as análises mais detalhadas relativas à transparência, foi aberto no dia 29 de maio de 2024 um procedimento oficioso um procedimento oficioso de averiguações, precisamente para aferir de eventuais poderes de influência e transparência nos fluxos de capitais investidos pela Alpac Capital na Neusplex S.A., a tal proprietária das publicações Nascer do Sol e Inevitável e ainda Portugal de Amanhã. Naturalmente, este procedimento implica um conjunto de diligências que talvez nesta fase, por questões de tempo, não iria entrar, pelo menos nesta ronda, digamos, em grandes detalhes, mas ainda antes de finalizar estes 5 minutos iniciais, eu gostava só de salientar 2 notas muito breves. Primeiro, a ERC está vinculada ao princípio da legalidade.
só faz o que a lei permite, o que a lei habilita, e a lei permite que fundos de investimento sejam proprietários de órgãos de comunicação social. Tratando-se de uma operação que envolveu a imprensa e 2 jornais sem liderança no mercado, a ERC não teve oportunidade de proceder a uma avaliação preliminar por via de um pedido de parecer por parte da Autoridade da Concorrência, o que pode acontecer noutras circunstâncias. Portanto, com base na legislação que existe, e apenas com base na legislação que existe, a ERC tem atuado relativamente à empresa Newsplex de 2 modos. Em fase inicial, por questões que se prendem com a transparência, e podemos até detalhar depois, se a Sra. Deputada quiser, mais algumas questões nessa matéria, e estamos agora a proceder a outras diligências para averiguar eventuais poderes de influência. Não sei se os meus 5 minutos estarão... Muito obrigada. Os 5 minutos vão em 9 minutos e 46 segundos. De qualquer maneira, eu não interrompi pelo seguinte. Acho que estas informações são importantes e que certamente depois iremos economizar tempo nas respostas que serão dadas às senhoras e aos senhores deputados dos outros grupos parlamentares. Pelo menos não haverá necessidade de repetir aquilo que já foi dito. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Araújo. Faça favor. Bom dia, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também o Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, a Sra. Presidente, o Sr. Vice-Presidente, os Srs. Vogais e a Sra. Chefe de Gabinete também. Sra. Presidente, começar por dizer, para corroborar as suas palavras, dizendo que a extensão do tempo que permitiu foi precisamente útil, porque algumas das questões que aqui tinha foram sendo esclarecidas nesta primeira ronda de intervenções. Em todo caso, gostaria de aproveitar para... Não para contextualizar, como estava previsto fazer, porque acho que essa contextualização acabou por ser bem feita, mas, em todo caso, para destacar aqui 2 ou 3 passos deste processo, sobre aquilo que sabemos, não é? Que em 2022 houve a aquisição do jornal Sol e do jornal I, por aquisição da Newsplex, isto em 2022, e conforme foi noticiado nessa altura, terá ocorrido no mesmo período em que ocorreu a aquisição do canal Euronews. Só em 2024, em resultado das investigações jornalísticas, portanto, sensivelmente quase passados 2 anos, é que se vem levantar e questionar que a eventual participação de um fundo húngaro no fundo que adquiriu a Euronews, e se questiona se esses mesmos capitais terão sido utilizados para a transação de 2022 relativa ao jornal Sol e I. E quero deixar bem claro aqui que, para nós, do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, que é fundamental o papel que a ERC desempenha em Portugal, previsto na própria Constituição o cumprimento desses objetivos, e para assegurar aquilo que está definido na Lei da Transparência, seja a propriedade, a gestão ou o financiamento dos órgãos de comunicação social. E aqui a primeira questão que gostaria de colocar é porque é que, ou se houve alguma falha também da própria ERC, desde 2022 a 2024, em não ter identificado
eventuais falhas declarativas ao abrigo da Lei da Transparência, como veio a ser identificada em 2024, que motivou a comunicação da ERC à Newsplex para proceder às informações que estavam em falta. Em todo o caso, e na sequência das informações que, entretanto, a empresa terá prestado, a própria ERC voltou, dizendo que grande parte das informações sanavam as dúvidas que tinham sido colocadas, dizia, isto vejo na resposta que deram, inclusivamente, ao requerimento do Bloco de Esquerda, que ainda faltavam algumas informações. A segunda questão também é saber, objetivamente, se essas questões que ainda faltavam ficaram, efetivamente, resolvidas. E faço estas perguntas, essencialmente também, não só para clarificar este processo, que é fundamental, e para o Grupo Parlamentar do PSD também, para garantir a independência dos órgãos de comunicação social, da pluralidade dos órgãos de comunicação social, da independência da gestão e das linhas editoriais, e, portanto, para respeitar a liberdade fundamental de imprensa e da comunicação social, mas porque também, como dizia anteriormente, reconhecendo o papel que a ERC tem, é fundamental para nós percebermos se há aqui falhas de meios da ERC, meios físicos ou mesmo até legais, que possam fomentar exatamente o cumprimento do papel da ERC no presente e no futuro. Ou seja, além do esclarecimento da situação deste caso concreto, importa também perceber para todo o quadro de responsabilidades que a ERC tem. E, nesse sentido, eu gostaria mesmo, para terminar, que nos complementasse a informação que já deu, que sabemos que, com base naquilo que foi já a multa agora anunciada pela CMVM, e por isto que também nos informou hoje de que a ERC abriu precisamente também um novo processo de investigação ou para esclarecimento deste processo, que nos dissesse exatamente se há ou não aqui suspeitas de que possa haver alguma interferência que não cumpra os requisitos legais e que nos pudesse detalhar o que é que a ERC está precisamente a pensar fazer. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra a Sra. Presidente. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, porque também nos dá a oportunidade de avançar um pouco mais nesta resposta. De facto, durante 2 anos, digamos assim, do ponto de vista, digamos, da análise da transparência, a ERC estava, de algum modo, resolvida quanto às questões, digamos, que era aparentemente claro a informação de que dispunhamos. A partir do momento em que o Jornal Expresso, em articulação com outros jornais internacionais, colocaram esta ligação, esta alegada alegação ao governo húngaro, de facto foram disputados, digamos, mecanismos e ações para uma verificação um pouco mais aprofundada e aí percebemos que havia falhas, algumas falhas em relação à declaração de elementos relativos à transparência. É claro que a ERC, eu julgo que os senhores deputados compreendem que, regulando do ponto de vista da transparência 1.500 órgãos de comunicação social, não tem, nem seria expectável que tivesse os recursos para estar, digamos, diariamente, sempre a verificar se a informação que nos é fornecida, que é uma informação declarativa, está ou não errada. É claro que quando o Jornal Expresso, já mais tarde, lança aquela notícia, a nossa atenção relativamente à Newsplex e aos jornais que estavam na sua esfera, no seu âmbito, fez com que a ERC procurasse, de facto,
fazer uma análise mais fina, uma análise mais detalhada, e nessa análise mais fina, mais detalhada, foram encontrados alguns elementos que não tinham a precisão que nós entendemos que era necessária, e ela foi sendo corrigida. Portanto, aparentemente, do ponto de vista, digamos assim, formal, do ponto de vista, digamos, da transparência, nós poderemos dizer que praticamente está tudo sanado, à exceção, digamos, de uma questão que tem a ver com o fluxo financeiro que ocorreu precisamente na fase em que a Euronews foi comprada, e esse sim suscitou-nos dúvidas e vontade de aprofundar. E foi nesse quadro que nós abrimos o processo de averiguações. Quando o Sr. Deputado me pergunta mais concretamente, enfim, que processo foi esse. De resto, a Sra. Deputada também já tinha perguntado, mas como os 5 minutos já tinham terminado, não entramos em mais diligências, em mais informações, portanto não demos mais informação sobre isso, mas eu gostava de dizer que no quadro da abertura desse processo de averiguações, de facto, nós notificamos a Newsplex, foi solicitada mais informação, nomeadamente relatório de contas, relatório de gestão, demonstrações financeiras e anexos, relativamente aos exercícios de 2022. Também foi solicitada a colaboração institucional com a CMVM, como é natural, uma vez que também tivemos conhecimento das medidas e das diligências que estavam a tomar. De resto, houve uma coincidência de tempos entre o momento em que nós abrimos o processo de averiguações e a própria informação pública da CMVM relativamente aos donos destas empresas, mas as investigações da ERC prosseguiam em paralelo, certamente com instrumentos muito diferentes dos instrumentos da CMVM, portanto, mas foi efetivamente feita uma solicitação de informação, portanto, a este regulador e também ao Banco de Portugal. Foram realizadas também diligências no sentido de obtermos informação relativamente a outros reguladores internacionais, nomeadamente reguladores da área dos média, tanto em Espanha como em França. Claro que estes pedidos são pedidos que resultam de um quadro de colaboração entre estas instituições. Nós não temos condições para obrigar estas instituições a fornecer-nos dados e elementos, mas naturalmente que esperamos que esta colaboração com reguladores nacionais e reguladores internacionais possam contribuir para o esclarecimento mais cabal, mas efetivamente a ERC não tem poderes de investigação judicial, portanto é nesse quadro que nós estamos a operar. Muito obrigada. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Mara Lagriminha. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Naturalmente quero saudar o Conselho Regulador, na pessoa da Sra. Presidente, doutora Helena Sousa, e os demais membros. O Grupo Parlamentar do PS viabilizou este requerimento do Bloco de Esquerda, de facto porque entendemos que esta Comissão tem especiais responsabilidades, quer no acompanhamento nas matérias ligadas à comunicação social, mas também no âmbito daquilo que é a relação também do Parlamento com a fiscalização, que se deve fazer também à entidade reguladora. Já tivemos a oportunidade de o dizer por diversas vezes. É nessa medida que, de facto, nos interessa cooperar e que entendemos que esta Comissão, em particular, pode ser útil na prossecução de fins que são comuns e que garantem, de facto, o bom funcionamento da democracia, porque é disso também que estamos hoje aqui a falar. Os poderes constitucionais da ERC conferem-lhe responsabilidades em assegurar o direito à informação, à liberdade de imprensa, à não concentração
da titularidade dos meios de comunicação social, a independência perante o poder político e o poder económico e o respeito pelas normas reguladoras da atividade da comunicação social, como muito bem a Sra. Presidente disse na sua abertura. Devemos reforçar aqui que essa garantia de imparcialidade e independência que se exigem ao Conselho Regulador deve impor-se quer em relação ao Governo, quer em relação aos demais órgãos administrativos, quer face aos interesses dos regulados, e esse é um princípio que também a Assembleia da República deve garantir e que para o Partido Socialista é muito relevante. Por isso importa perceber se tem ou não hoje o Conselho Regulador meios humanos e financeiros que garantam uma resposta adequada aos desafios que se colocam na ação, na fiscalização e na regulação dos mídia, nomeadamente no que se refere à boa aplicação dos estatutos da ERC, dos deveres que decorrem da Constituição, da aplicação da Lei da Transparência, sobretudo no que se refere à titularidade da propriedade, que é, no fundo, o que estamos hoje aqui a tratar. É por isso também relevante para o Partido Socialista separar aqui as águas para que se possa navegar como uma bússola orientada para aquilo que é efetivamente o espaço que a ERC tem para atuar e, se não o tem, como pode cooperar com as entidades e órgãos que possam, de facto, responder às lacunas que hoje também já aqui identificamos e temos, na verdade, vindo a identificar ao longo do tempo. Até porque a regulação da comunicação social tem especificidades que a distanciam também da regulação de outros setores. Tivemos a oportunidade de analisar as respostas da ERC às questões formuladas pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente no que se refere à alegada interferência do governo húngaro e de pessoas ligadas ao partido Viktor Orbán na compra da Euronews. Foi amplamente divulgado objeto de notícia em órgãos de comunicação social, num trabalho de investigação que também queremos aqui realçar de grande qualidade dos jornalistas, desde o anúncio do interesse da Alpac Capital. Como sabemos, e foi referido hoje aqui, eu acho que aí entra a parte de separar as águas, a Euronews não se encontra sob a supervisão e fiscalização do Conselho Regulador da ERC, não se encontra sob a jurisdição do Estado português e, de facto, a ERC não tem, de facto, poderes de investigação a nível transfronteiriço. Ainda assim, no que nos refere ao espaço português, a ERC desencadeou diligências para verificar o cabal cumprimento das obrigações legais da transparência pela Newsplex, entidade que, de facto, prossegue diretamente atividades de comunicação social sobre a jurisdição do Estado português e que está, de facto, sujeita a este regime jurídico. E, por isso, eu acho que é importante que seja aqui explicado de uma forma muito clara porque é que a ERC, de facto, pôde agir de imediato sobre a Newsplex e que nos clarifiquem também, para que não haja confusões, o que é que este caso em particular tem de diferente do caso da Global Media. Porque, de facto, nós aqui estamos a referir-nos à aquisição de títulos e, em relação à Global Media, estávamos a referir-nos à aquisição de um grupo. E, de facto, é importante perceber para que nós também possamos ter aqui uma noção muito mais clara, até para podermos agir em conformidade com essas diferenças. Eu não vou estar a esmiuçar as várias interações que foram feitas entre a ERC e a Newsplex, até porque a Sra. Presidente explicou o que foi datado 22 de abril, 10 de maio, e que depois subsistiram dúvidas. Mais tarde, em maio, a CMVM veio, de facto, a sancionar quer a Alpac, quer os dois gestores, e numa multa até bastante avultada, mas aquilo que nos preocupa efetivamente é o que motivou essa multa, que tem a ver, de facto, com as falhas na prevenção de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo. Portanto, estamos a falar de falhas graves que, a nosso ver, merecem, de facto, um aprofundamento da cooperação internacional e da cooperação europeia. No final de maio, e aí sim eu acho que é importante falarmos, a ERC abriu efetivamente o processo de averiguações em relação aos poderes de influência e transparência dos fluxos de capitais investidos pela Alpac, proprietária do Nascer do Sol, Inevitável e Portugal da Manhã. Portanto, a Sra. Presidente já aqui o disse, mas eu acho que é importante voltar a explicar de uma forma mais detalhada em que medida a cooperação com a CMVM resultou e se houve cooperação com mais entidades. Por fim, Sra. Presidente, há cerca de um ano, referiu aqui também nesta Casa, e é importante dizer que este Conselho está eleito há menos de um ano, é cada vez mais certo que o princípio da transparência é cada vez mais uma resposta adequada às preocupações com a falta de pluralismo e confiança no jornalismo. Cumpre assim perguntar, por fim, porque já estou de facto a extravasar o meu tempo, até onde pode ir este procedimento, que consequências daqui podem decorrer, que avaliação pode ser feita dos instrumentos legislativos que hoje temos e que efeito inibidor estas deliberações podem ter no que se refere à tentação de
fundos pouco claros e financiados por forças que, de facto, não partilham dos valores da liberdade de imprensa e do pluralismo e que são um risco para a democracia, querem controlar, manipular a opinião pública, espalhando desinformação e, por isso, em que medida a aplicação do European Media Freedom Act poderá também, de facto, minorar estas lacunas, uma vez que traz novidades, uma nova estrutura com mais garantias de segurança, com impactos na propriedade, na gestão e que visa, de facto, integrar um mecanismo para aumentar a transparência e a independência dos órgãos de comunicação social no espaço da União Europeia e falou há pouco, de facto, houve essa cooperação com outras entidades reguladoras e, portanto, em que medida é que este mecanismo poderá reforçar. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente. Muito obrigada. Também agradeço muito à Sra. Deputada porque nos dá, de facto, a oportunidade de procurar esclarecer um pouco melhor estas questões e o modo como a IERC se vê também e se lê no quadro daquilo que é necessário fazer em Portugal e na Europa. A Sra. Deputada começou pela questão dos meios humanos. Se a IERC tem os meios humanos e os instrumentos legais para atuar, ou pelo menos para atuar do melhor modo nessas situações. Eu diria que não dispõe. Não dispõe e eu acho que isso também já na última audição de algum modo ficou claro, portanto nós procuramos mostrar essas dificuldades. A IERC não dispõe de recursos humanos necessários para lidar com estas situações e com o reforço das competências que o DSA e o ENFA neste momento exigem já, porque são instrumentos que já estão em vigor e correspondem a um reforço das competências da IERC e, de facto, esse reforço das competências e das suas atribuições não tem correspondido, digamos, a nenhum reforço noutros planos. Portanto, eu diria que, sim, a IERC precisa de outras condições, precisa de rever os seus estatutos, mas isso aí os senhores deputados têm um papel a desempenhar, portanto é a lei, portanto é o legislador que tem essa obrigação, até diria eu, e é necessário rever a legislação. Já na outra reunião, no outro encontro que tivemos aqui, em dezembro, falei e falamos todos da importância de rever a legislação. Nós estamos num contexto de profunda digitalização, com instrumentos legais que estão, em alguns casos, num quadro e numa lógica perfeitamente analógica. Nós não estamos aí, o mundo mudou, a geopolítica é outra e os instrumentos de que dispomos neste momento não são suficientes, não respondem cabalmente e aquilo que nós, Conselho Regulador, estamos a fazer é a tentar levar até ao limite, no quadro da legalidade, aquilo que é possível fazer, mas reconhecendo, de facto, essas dificuldades que a Sra. Deputada apontou e que já em encontro anterior tinham sido também referidos. Portanto, o convite que, de algum modo, a IERC gostaria de deixar aqui, e que também já o fizemos no passado, seria de colaborarmos, de trabalharmos juntos, porque uma das competências da IERC, e essa sim já está na lei, é que a IERC pode, se os senhores deputados entenderem, se as senhoras deputadas entenderem, pode colaborar no processo de melhoria da legislação, portanto, pode contribuir para esse processo. E da nossa parte há todo o interesse, todo o gosto, de resto enviamos até já à Sra. Presidente uma carta, um documento, dando conta dessa disponibilidade, seja na IERC, seja aqui, seja onde os senhores deputados entenderem, mas de facto parece-me que é muito, muito importante.
É mesmo muito importante trabalharmos nesta área e com muita urgência, porque a velocidade a que a realidade política comunicacional, a velocidade que corre, não é compatível com o momento em que ainda nos encontramos do ponto de vista das leis, do ponto de vista, digamos, do funcionamento das instituições como a ERC, e acho que é importante para a democracia darmos um salto, ou darmos pelo menos passos seguros no sentido de garantir que essas transformações são implementadas. A senhora deputada também perguntava que diferenças existem entre, enfim, a questão da Newsplex e da Global Média. São casos bastante distintos. A Global Média tem um impacto direto e imediato, digamos, no quadro comunicacional português bastante amplo, pela diversidade e pela importância, digamos, dos órgãos de comunicação social. Aqui estamos a falar de estruturas muito mais pequenas, mas eu não diria que é menos importante. Não diria que é menos importante, apesar de sabermos ainda pouco, mas será menos importante pelas eventuais implicações ao nível de política internacional, de geoestratégica. Portanto, há aqui muitas dimensões que eventualmente merecem, de facto, uma atenção. Se neste momento a ERC tem os instrumentos para avançar nesta área, eu diria que esses instrumentos são limitados, portanto, relativamente à cooperação, seja com o Banco de Portugal ou com a CMVM, naturalmente que procuraremos recolher dentro, enfim, no quadro dessas instituições, pediremos ajuda, mas é sempre nesse quadro, porque naturalmente são instituições que estão também a desempenhar o seu papel, têm também as suas regras, o seu modo de operar, e será, digamos, no quadro da cooperação entre instituições públicas que eventualmente se poderá desenvolver algum trabalho, mas é apenas nesse plano e corresponde àquilo que foi pedido a partir da abertura deste processo de averiguações. Portanto, estamos ainda muito longe de saber até onde poderemos ir, com que eventuais resultados. Portanto, estamos ainda numa fase, se quisermos, incipiente nesta matéria. Não temos a certeza de até onde conseguimos ir com os instrumentos que temos. Muito obrigada, Sra. Deputada. Muito obrigada. Fica o convite, fica, aliás, o repto também para que esta comissão possa colaborar no sentido de adequar os instrumentos de que a ERC dispõe aos novos tempos e aos novos desafios. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Daniel Teixeira. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria também, em primeiro lugar, de cumprimentar os nossos colegas de comissão, caríssimos deputados, e também o Conselho Regulador da ERC. Muito obrigado por virem até à Casa da Democracia, um espaço que é importante também para fazer estes esclarecimentos. Em primeiro lugar, eu gostava de fazer uma breve contextualização. O Bloco de Esquerda apresenta então este requerimento. Na verdade, dois. Um, inclusive, entretanto, já foi cancelado, mas baseia o seu requerimento numa alegação de que, dentro de uma investigação jornalística, o governo húngaro, liderado por Viktor Orbán, haveria investido cerca de 57,5 milhões na Euronews, 45 através da capitalização da EFMI e 12,5 através de um empréstimo da Newland Media, uma subsidiária húngara da Alpac Capital. Este é, portanto, o quadro que nos é apresentado e, posteriormente, também existe uma correlação temporal e também, de uma certa forma, factual com a compra tanto do Sol como também do I por parte da Alpac Capital, detida por, como já aqui foi mencionado, por Pedro Vargas David.
Para além deste requerimento, como ainda há pouco destaquei, foi também questionado o Ministro dos Assuntos Parlamentares e a resposta do seu gabinete foi bastante objetiva, e passo a citar: as empresas referidas na pergunta não configuram como entidades no setor empresarial do Estado, não dispondo por isso o gabinete do Ministro dos Assuntos Parlamentares de informação sobre o seu financiamento, que é de cariz privado. Existem alguns pontos aqui a destacar. Em primeiro lugar, a Euronews, como já foi falado pela senhora, é sediada em Lyon, na França, ou era sediada na altura em Lyon, na França, hoje em dia em Bruxelas. Na época, em junho de 2022, como aqui também já foi mencionado, o Governo da República Francesa autorizou a referida operação. Em suma, a Euronews não se encontra, então, sob a jurisdição do Estado português. A ERC também, até onde sei, não é uma Interpol, ou seja, não dispõe de poderes de investigação transfronteiriços, e também a Lei número 68, a Lei da Transparência que nos também foi enviada, é bastante clara. Em suma, os beneficiários da Newsplec, proprietários do sólido, e também estão bem identificados, como nos foi enviado em resposta pela ERC, cumprem até ao momento a lei, foram bastante transparentes nos pedidos que foram feitos até ao presente momento. A resposta do gabinete, como foi mencionado ainda há pouco, foi muito clara. O parecer da ERC também, no nosso entendimento, é bastante claro, e os pedidos de esclarecimento realizados até ao momento, é importante frisar esse ponto, foram também bastante claros. A Newsplex tem cooperado até ao momento e, por isso, tem sido, no nosso entendimento, transparente neste que tem sido este processo em análise. O Chega, por isso, nunca se irá opor a qualquer pedido de esclarecimento, isso já foi, inclusive, referido desde a primeira reunião de comissão que aqui tivemos, e é por essa razão, inclusive, acompanhámos favoravelmente o parecer do Bloco na realização desta audição. No entanto, entendemos que, como deputados, temos um conjunto de funções, ou seja, a fiscalização da atividade governativa, a análise e também a alteração daquele que é o quadro legal, e essas funções exigem, acima de tudo, também honestidade e honestidade intelectual. A ERC tem a sua função, tem-na cumprido, e por isso nós saudamos a ERC, mas, acima de tudo, e de uma forma muito sucinta, o exercício que nos é apresentado aqui pelo Bloco de Esquerda nesta manhã, no nosso entendimento, não passa de um qualquer número político. A expressão popular, que é muito usada, um peso e duas medidas, no nosso entendimento, ganha substância com esta ação. O Bloco constantemente exige por uma maior transparência, afirmam muitas vezes ser os defensores da liberdade, mas esta liberdade é apenas defendida quando lhes convém. E por isso eu gostava de citar um ponto antes de terminar a minha curta intervenção. Foi referida uma investigação jornalística. Essa investigação foi feita pelo Expresso, foi feita pelo Monde e foi feita também pelo Direct 36. O Direct 36, e é importante também explicar para aqueles que nos acompanham, foi criado em meados de 2015 e é uma plataforma que se mantém através de contributos, através de doações, mas também de subvenções de determinadas fundações. Uma destas fundações, curiosamente, e não é para surpresa de ninguém, é a OSF, a Open Society Foundations, do pai do globalismo, o Sr. George Soros. Isso já foi também noticiado, inclusive a própria Direct 36 tem na sua página essa mesma informação. No entanto, nesse ponto nós já não vemos uma clara oposição do Bloco e um pedido de esclarecimento, como inclusive em outros órgãos de cariz nacional, nas quais muitas vezes estas intervenções também acabam por surgir. Vou concluir, Sra. Presidente, de qualquer forma apenas para saudar novamente a ERC, para deixar uma simples questão, que é, dentro do quadro legal atual, se entendem que existem alterações que devem ser consideradas dentro daquela que é a lei da transparência e também nas suas competências. Da nossa parte, contem sempre com uma luta para a defesa da verdade. É para isso que aqui estamos e essa é a nossa missão e sempre a iremos cumprir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tenho a palavra à Sra. Presidente da ERC. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu gostava de aproveitar a sua intervenção para dizer que a ERC fica
satisfeita com todos os pedidos de esclarecimento de todos os partidos. Portanto, sempre que todos os partidos entenderem que se justifica perguntar à ERC, seja por escrito, seja chamando-nos aqui, para nós é uma alegria estar na Casa da Democracia. Portanto, temos muito gosto em vir aqui e temos muito gosto em responder às perguntas dos senhores deputados, que nos podem fazer chegar, enfim, num simples ofício, numa simples mensagem por e-mail. Portanto, eu acho que há todas as vantagens em mantermos uma relação de proximidade, de abertura, de franqueza com todos os grupos parlamentares. Portanto, eu agradeço a sua pergunta, porque me permite também dizer isto, que é franco, é sentido e sei que corresponde àquilo que todos os membros do Conselho Regulador também entendem. Nós gostávamos de ter um mandato que de algum modo se caracterizasse pela abertura, pela discussão, pela possibilidade de trabalharmos em conjunto. Agora, o Sr. Deputado colocou uma questão que me parece muito importante, que tem a ver com a lei da transparência. O legislador são os senhores deputados, portanto, a ERC não pretende de modo nenhum substituir-se ao legislador. Mas a ERC tem o privilégio de contar com quadros técnicos altamente profissionais, pessoas que têm muita experiência na implementação da lei, e nós próprios, enquanto membros do Conselho Regulador, estudamos muito, trabalhamos muito, discutimos muito, portanto, temos toda a vontade e todo o empenho no sentido de melhorarmos os instrumentos jurídicos. O Sr. Deputado falou da Lei da Transparência. Para nós, a Lei da Transparência é uma lei útil, mas que precisa de ser revista. E nós sabemos que precisa de ser revista porque a temos procurado implementar. E no caso da Global Média, levámo-la mesmo até ao fim, digamos, aplicando o artigo 14º, portanto, se quisermos o artigo que tem as implicações mais drásticas, mais relevantes. Mas nesse processo nós apercebemos-nos de um conjunto de fragilidades da lei e de questões que podem efetivamente ser melhoradas. Por nossa iniciativa, demos já início a um trabalho que estará pronto dentro de muito pouco tempo, e quando falo de muito pouco tempo, estamos mesmo a falar de 2 semanas, 3, nós teremos um documento que esperamos que seja utilizado como uma base de trabalho para os senhores deputados. Portanto, nós teríamos todo o gosto em enviar esse documento à senhora Presidente, ou nos moldes que forem entendidos formalmente mais adequados, para que seja partilhado pelos senhores deputados e nos termos que entenderem com a nossa colaboração mais direta ou mais indireta, conforme entenderem. Nós, de facto, gostaríamos que a Lei da Transparência fosse melhorada e temos, por experiência própria da sua aplicação, temos sugestões concretas que depois só o legislador pode entender que faz sentido ou que não faz sentido, mas isso é de facto algo que nós já fizemos, independentemente da vossa solicitação, mas faremos outras, certamente daremos outros contributos a partir dos pedidos que nos chegarem por parte dos senhores deputados, da senhora Presidente, enfim, daquilo que esta Comissão entender, ou os partidos, digamos, individualmente, podem também, com toda a legitimidade, pedir à ERC contributos do modo que entenderem mais adequado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente. Terminamos a primeira ronda, aliás, e única em relação à participação de todos os grupos parlamentares, e para encerrarmos este debate, tem a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, por 2 minutos. Sr. Presidente, bom, nós mais uma vez chegamos à conclusão de que temos aqui um trabalho maior, que é a revisão da lei da transparência, dos recursos da ERC, eventualmente dos estatutos da ERC, e isso torna-se cada vez mais evidente. Os negócios da Euronews, do Sólido e
aconteceram entre 5 e 8 de julho de 2022. E a verdade é que nós estamos relativamente dependentes de investigações jornalísticas independentes, de consórcios internacionais de jornalistas, etc, 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 para conseguir chegar a conclusões sobre riscos efetivos e reais à transparência e à independência da comunicação social em Portugal. E isso acontece, por um lado, eventualmente porque não há recursos ou poderes, mas também porque não há capacidade de intervenção a priori. Ou seja, só depois do negócio feito é que nós andamos a tentar perceber se o negócio que já foi feito há 2 anos representa ou não um risco para a independência ou um risco de interferências políticas ou de qualquer outro tipo de interferências na nossa comunicação social, e eu acho que isso tem que ser admitido que é um problema para o nosso, digamos assim, a nossa rede ou para o nosso ecossistema de comunicação social. Eu deixava só uma última questão, já tinha feito no início, que tem a ver com a CMVM. Se houve alguma tentativa de troca de informações ou não que levasse a que os dados que a CMVM tem ou através dos quais chegou às suas contraordenações pudessem ser cruzados com os dados da ERC, ou se esse contacto não existiu. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente. Faça favor. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu concordo com a Sra. Deputada relativamente às dificuldades que existem, do ponto de vista, digamos, da compreensão mais profunda destes problemas que são graves. E é verdade que, em alguns momentos, a ERC dá uma atenção reforçada a partir de informações jornalísticas que nos parecem credíveis, como foi este caso. Não temos nenhum problema em admitir que a informação que apareceu no Expresso, no quadro de uma investigação mais ampla, foi importante para redobrarmos a nossa atenção. Também é verdade que a ERC não tem nenhuma condição para investigar o Estado húngaro, para investigar o Sr. Orbán, nada disso. Portanto, tudo isso está, digamos, absolutamente fora, digamos, das nossas possibilidades. Quanto à questão, digamos, da colaboração com a CMVM neste caso concreto, ela ainda não aconteceu. Portanto, nós pedimos agora, portanto, quando fizemos a abertura do processo de averiguações, de facto, enfim, solicitamos esse apoio, mas aquilo que aconteceu é que nós, ERC, estávamos a desenvolver um conjunto de diligências e quando respondemos ao Bloco de Esquerda, respondemos tendo em consideração a informação e aquilo que já tínhamos feito até àquele momento, mas naturalmente não ficamos parados, não ficamos quietos. Portanto, as coisas continuaram a evoluir e continuamos a pensar e continuamos a regressar ao portal, tentamos continuar a procurar perceber o que é que poderia ali ter acontecido e foi precisamente, digamos, depois, digamos, nesse quadro que entendemos que faria sentido avançarmos. Houve, de facto, uma coincidência relativamente à data de abertura das coimas, não é? Portanto, quando as coimas pela CMVM foram divulgadas, mas o trabalho da ERC tinha que estar preparado já antes, porque não é no mesmo dia que nós vamos, digamos, publicar um processo de abertura sem que tenha havido um trabalho prévio. Isso não seria viável, portanto, já tínhamos muito trabalho prévio e houve essa coincidência. Agora, é claro que essa coincidência também foi importante do ponto de vista, digamos, da confirmação das nossas preocupações. Se a Sra. Deputada quiser, reforçou. Portanto, um trabalho que vinha em paralelo foi reforçado quanto à nossa convicção da utilidade de abrir um processo de averiguações. Se esse processo vai ou não resultar em alguma coisa, em concreto, não podemos dizer. Não estamos ainda no momento em que tenhamos condições para dar qualquer garantia. Aquilo que eu posso dizer neste quadro, e isso digo a todos os senhores deputados, é que não pouparemos esforços. Faremos tudo o que tiver ao nosso alcance, trabalharemos no limite das nossas competências intelectuais e físicas. Portanto, iremos até ao limite. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Concluímos esta audição a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.